Olá, somos nós novamente. E para você que está me ouvindo, eu sou o pastor Raul Nogueira e nós estamos caminhando para o fim com respeito a essa série falando sobre discipulado. E nós estávamos lendo agora, dentro desse Começando Sua Nova Vida, que é o material da Cruzada, onde eu já falei que nós fazemos perguntas, mas as respostas eu tenho que tirar da palavra. E nós estávamos no primeiro ponto que foi colocado, quem foram os membros da igreja primitiva, ou seja, quem foram os primeiros membros. E nós então estávamos comentando que você parasse o que está fazendo, comece então ali o capítulo 2 de Atos, e Pedro então ele aproveita a situação e começa a pregar a palavra, e essas pessoas então elas ficam assim tocadas, fazem a pergunta que faremos, irmãos, e respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E uma pessoa havia me perguntado por que aqui no Brasil ou em outras partes as pessoas demoram a ser batizadas. Eu estava comentando no outro vídeo que uma pessoa que se converte num país de perseguição, nos dias de hoje ainda, e ele fala, eu quero ser batizado, é porque ele se converteu mesmo, de verdade. Não é brincadeira, não é simplesmente se tornar um mero religioso. Aqui no Brasil não. Nos países que não tem assim, perseguição, as pessoas muitas vezes dizem que se converteram, mas na verdade se tornaram mero religiosos, não nasceram de novo coisa nenhuma. Então os pastores, por questões de critério mesmo, têm que checar a salvação e passar pontos importantes para ver se realmente ele entendeu o Evangelho. E claro, se essa pessoa mesmo que ela não tenha se convertido, ela diz, eu aceitei Jesus, então eu não posso fazer nada, eu vou batizar, mas aí ela só vai tomar banho, né? Ela não vai valer nada. E tem gente que quer ser batizada de qualquer forma, mas nós sabemos pelos resultados, pela postura, pela maneira como a pessoa vive e muitas outras coisas, que ele não se converteu coisa nenhuma. É um mero religioso. A gente nem entende por que a pessoa quer ser batizada. Então, aqui eles falaram por quê. Nessa época havia perseguição. O próprio apóstolo Paulo era um perseguidor, não é? Então era muito perigoso. Então, quando nós lemos, e esses que começaram eram pessoas, e aqui no versículo 41, que é o versículo que é chamado aqui, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos um vídeo que fala um pouco a respeito disso. Quando a gente olha, por exemplo, Atos 11, 21, aqui diz mais: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos da onde? O versículo anterior, 19, por exemplo, que menciona a igreja de Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação, começou a haver perseguições aos judeus, que sobreveio a Estevão. Estevão é um irmão que foi apedrejado e até Paulo estava presente e autorizou isso. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, no início, os judeus só pregavam para judeus. Houve uma perseguição lá em Israel, eles tiveram que sair, apenas os apóstolos não saíram de lá. E esses que saíram pregavam só para judeu. Mas a gente percebe aqui que de repente Deus começa a mexer. E aí no versículo 20 diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Então, quando pergunto quem foram os membros da igreja primitiva, e no começo eram judeus, depois começaram a ser também os gentios, ou seja, das outras nações.
Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 12, lá em 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre algo muito importante e que infelizmente muitos irmãos nem sequer sabem exatamente o significado disso. 1 Coríntios 12, 27 diz o seguinte: Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Paulo, ele costuma fazer ilustrações, e ele faz uma ilustração da igreja, que eu chamei de organismo vivo, como o quê? Como um corpo, como ele também fala lá em Efésios 4, um edifício, ok? E como o corpo tem vários membros. Então, a pergunta é, a igreja inteira é comparada a um corpo, e os cristãos são os membros desse corpo. E cada um desses membros, como é no nosso caso aqui, a mão, os olhos, cada um tem uma função. Deus deu dons a você. Assim que você recebeu Jesus Cristo, você recebeu dons e também você tem um ministério, ok? E a palavra de Deus em Efésios 4 diz que você foi escolhido por Ele para ser santo e irrepreensível diante dEle, sendo que, em amor, adotados como filhos. Nós, gentios, fomos colocados na videira verdadeira. Bem, qual é... um outro detalhe, seria interessante você marcar aí, Colossenses 1,18. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, se existe um corpo, existe uma cabeça, e no caso que ele está fazendo essa comparação, Jesus é a cabeça. E há um propósito. Qual é o propósito da igreja? O que os primeiros membros da igreja faziam quando se reuniam? Naquela passagem que nós estamos vendo, em Atos 2, eles se reuniam com um propósito específico. E, infelizmente, muitos de nós hoje não fazemos isso. Então, em Atos 2, 41 e 42, nós já tínhamos lido, diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E o que eles faziam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha, 3.000 pessoas para perseverar na doutrina dos apóstolos, só através de ministrações em grupo, em pequenos grupos e um a um, que é o discipulado. Ok? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e das orações. Olha que coisa interessante. Jesus é a base, ok? E aqui nós temos, imagina um banco com 4 pés, então, que é a igreja, sustentada por esses 4 pontos, ok? Então, fala o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Infelizmente, muitos não têm mais mergulhado na palavra de Deus, conhecendo a doutrina dos apóstolos. Infelizmente. Na comunhão, as igrejas, mediante um evangelho que tem sido pregado, tem tornado muitos membros muito egoístas, pensando só nele mesmo. No partir do pão, eles se reuniam de casa em casa, faziam a ceia do Senhor e na oração. Oração que nós estudamos no ponto 5. Muito bem. Então, aqui fala que essa igreja, elas se reuniam para isso, não é? Quem Deus coloca na igreja para fortalecer os membros? Quando nós abrimos Efésios 4, 11, é muito legal. Aqui a gente tem algo interessante, porque poucos entendem exatamente o que significa isso, e hoje houve algumas mudanças aí, surgindo até algumas pessoas, alguns líderes com os nomes que não tem base bíblica, tá? Depois, uma hora eu falo um pouco mais. Mas aqui no versículo 11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, esses não existem mais. Alguns vão brigar comigo, mas é isso mesmo, ok? Apóstolo tinha que ter aquela base que está lá em Atos capítulo 1. E lá está escrito bem claro como é que um apóstolo era escolhido, como é que aquele que foi substituiu Judas, como ele foi escolhido, ok? Então hoje não existe mais apóstolos, a não ser no sentido missionário, ou seja, um mensageiro, ok? Nesse sentido sim,
seria apóstolo, mas não da forma como as pessoas colocam hoje, criando uma hierarquia. Tá? Nós já comentamos isso em outros vídeos, mas eu vou voltar a falar um pouco mais depois. Então, aqui tem esses que são apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A palavra de Deus está completa, ou seja, não tem mais nenhum, vamos dizer assim, profeta que venha acrescer alguma coisa da palavra de Deus. Nós não podemos nem acrescer e nem tirar. Então, tem muitos grupos aí onde estão criando doutrinas, principalmente esses que se dizem apóstolos. Então eles se acham na autoridade e começam a crescer doutrinas que não têm base bíblica, ok? Muito bem, então Deus coloca essas pessoas para estar fortalecendo esses que são da igreja. Então, o objetivo desses 4 é com vista, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E assim nós podemos ver quais são as funções. Bem, o que foi ordenado para que esses homens fizessem? Quando nós olhamos 2 Timóteo, capítulo 4, aqui fala algo bem interessante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Bem, essa passagem é uma passagem muito interessante, porque aqui fala que nesses últimos tempos, muitos iriam se cercar de falsos obreiros, de falsos pregadores, de pessoas que estariam falando coisas que não são corretas. Eu sempre falo, muitos que estão dentro das igrejas hoje são tão assim melindrosos que o pastor fala e a pessoa não quer ouvir nada que o confronte, ou seja, ele quer ouvir amenidades, ele quer ouvir aquilo que lhe agrada o ouvido, mas a palavra de Deus, ela confronta e é ela que liberta e transforma, ok? Então, quando a pessoa muitas vezes fala, não fala tanto de pecado, não fala tanto assim, vocês só batem de púlpito, coisas desse tipo. Na verdade, não sou eu que estou batendo, é a palavra de Deus que bate. Olha só o que diz aqui, não sou eu que falo. Prega a palavra, insta quer seja oportuno. Estamos lendo 2 Timóteo 4, 2. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E, olha só, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Tem pessoa que ficam tão incomodados que quer que o pregador pare, ou ele sai. Ele fica muito incomodado, porque ele sabe que está falhando, sabe que ele está em pecado, e quando ele é confrontado, ao invés de ser levado a arrependimento, infelizmente ele tem uma atitude errada. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, isso é o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4. Cristo é a cabeça da igreja. E o que a Bíblia ensina sobre ele? Com respeito ao seu nascimento, nós vamos falar daqui a pouco sobre outras coisas para encerrar esse vídeo, ok? Ainda falta um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.